Oi, oi, gente, quem tá chegando agora aqui no Instagram, vi que muita gente hoje começou a seguir, tava balançando aqui, né, o negócio. Pronto, agora. Pra quem não me conhece ainda, sou Milena Bassani, eu sou advogada, especialista na área de saúde. Já advogo há um bom tempo, né, pra não dizer muito a minha idade, mas já tem muito tempo que eu trabalho na área de saúde, sempre em prol do consumidor. Então, lá no meu blog, lá no meu site, tem um pouquinho da minha história, quando eu comecei a trabalhar principalmente com esse tema que a gente está falando hoje, que é a trombofilia e a gestação, né? Eu tenho um caso na família, minha irmã, que já era para estar aqui, né, assistindo, e ainda não chegou, mas ela vai chegar. Ela basicamente foi que me apresentou a situação da trombofilia. E foi uma situação. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou contar um pouquinho antes de a gente começar as perguntas. Ela perdeu um bebê, acho que foi em 2014, se eu não me engano. Perdeu um bebê e eu tive. Ela perdeu em fevereiro e eu tive uma trombose em abril. Quando eu tive a trombose em abril, ela comentou com a médica dela que eu tinha tido a trombose, eu tive a embolia pulmonar pelo uso de anticoncepcional, então eu sou uma dessas vítimas do anticoncepcional. E ela desconfiou da trombofilia, de cara. E quando a médica dela desconfiou da trombofilia, pediu para ela fazer os exames. Eu não pude fazer ainda, e a gente vai comentar isso aqui, que eu vi que tem perguntas nesse sentido já lá. E aí, ela descobriu que tinha a MTHRF. Eu não vou falar dos tipos, do que funciona, como faz, porque isso é uma questão plenamente médica, eu não tenho uma capacidade técnica para isso. Mas a gente fala assim de alguns tipos de trombofilia que são as mais comuns. E aí, depois de um ano eu em tratamento com anticoagulante, foi que eu pude fazer. Eu também descobri que tinha o mesmo tipo de trombofilia. Ela depois engravidou e precisou utilizar a chamada Clexane, que é a enoxaparina sódica. E aí foi a minha primeira ação, que eu entrei na justiça, para poder conseguir esse medicamento para ela, porque é um medicamento realmente muito caro. Nem todo mundo consegue. Ela tomou de 40 miligramas, que tem um preço lá, sei lá, 37, 40 e poucos reais, chega até 50, dependendo da cidade. Só que existem pessoas que tomam de 100 miligramas, uma vez no dia, duas vezes no dia, porque a situação é mais grave. Então, é um medicamento que custa 250 reais a caixa com duas. Então, realmente é muito caro. Então, foi a minha primeira ação de Clexane foi essa. E aí eu comecei, em 2015, eu desenvolvi um projeto chamado Trombofilia e Gestação, onde eu atendi pessoas que tinham grávidas que estavam com esse problema, e a gente conseguia medicamento para quem não tinha condições de comprar, e entrava com ação na justiça. Fiz muitos casos pro bono nesse sentido, em 2014. E aí, depois de um tempo, o projeto tomou uma dimensão um pouco grande, que eu não conseguia dar conta do tamanho da quantidade pro bono, né? E não dá pra gente sobreviver só de pro bono. Então, eu reduzi. E na época saiu o novo Código de Ética da OAB, que falou do pro bono, os requisitos e tal, então a gente teve que se enquadrar. Então, assim, hoje eu advogo de forma privada, né? A gente consegue, eu tenho casos pro bono também, mas são alguns casos só, enfim. Então, vamos lá. Eu vou tentar puxar as perguntas aqui no Instagram, que eu não sei fazer, mas me desculpe aí se eu errar, se eu sair eu volto, mas deixa eu ver lá como é que puxa aqui. Eita, meu brincar aí. Como é que puxa aqui? Ó, a Resenhas da Aline tem a MTHRF, né? Nem todo mundo consegue pelo SUS. De fato, eu fico agoniada porque meu brinco caiu. De fato, nem todo mundo consegue pelo SUS, mas a Clexane, ela tá na lista de medicamentos que o SUS tem sim que oferecer. O problema que acontece é que não está havendo a dispensação do medicamento. E aí vem esse problema, nem todo mundo consegue. Em alguns estados, São Paulo eu sei que a AMA tem, o pessoal não tem dificuldade nenhuma em pegar o medicamento lá. Então, assim, tem que judicializar. É como eu estava falando outro dia em uns vídeos que eu postei sobre a AME, a atrofia muscular espiral. Então, infelizmente, a gente tem que judicializar, porque tá na lista, o Estado tem que fornecer e simplesmente não fornece, né? Ele diz que tem, mas não tem licitação. Licitação faz 2 anos que está aguardando e aí não chega o medicamento. E a gestante não pode esperar.
Ela tem que começar a tomar já, descobriu que está grávida, em alguns casos toma até antes. Então, assim, a gente tem que judicializar. Vamos lá, vou puxar a primeira pergunta aqui, deixa eu ver. Deixa eu voltar para pegar as primeiras. Vamos lá, o que é trombofilia? Bom, isso é uma questão médica, realmente eu vou falar, porque a gente precisa entender, a gente tem muita gente que confunde trombofilia com trombose, que na verdade são duas coisas diferentes. Trombofilia é a doença genética, muitas vezes, e às vezes até adquirida, a gente tem dois tipos, a genética adquirida, que a pessoa tem e que gera uma probabilidade maior de formação de trombos. Então, a pessoa que tem alguma dessas doenças, dessas trombofilias, que existem vários tipos de trombofilia, ela tem uma facilidade maior de desenvolver trombos. Então, ela não pode tomar hormônio, se ela for viajar de avião, ela tem que utilizar de meia, em alguns casos tem que utilizar a Clexane para viajar. Então, assim, a trombofilia é a doença em si, é a predisposição genética ou adquirida, muitas vezes se consegue... se adquire a trombofilia pelo uso de anticoncepcional e você já tinha uma certa predisposição a ter, e você acaba tendo a trombose depois e você tem suas restrições, ou você simplesmente nasceu com isso e você não sabe. A maioria das pessoas só descobre depois que tem ou a trombose ou depois de perdas recorrentes na gestação, que tem vários abortos de repetição. E ela não sabe o que é, e aí, quando vai investigar, descobre que tem a trombofilia. E aí tem a dificuldade para engravidar, né, muitas vezes. Então, a trombofilia é a predisposição que a pessoa tem na formação de trombos. A trombose é quando você já está tendo o evento, já está tendo o coágulo na sua veia. Então, você já está no risco maior quando se tem a trombose. Certo? Então, trombofilia é mais ou menos isso. Vamos ver aqui outra pergunta. Trombofilia e trombose são a mesma coisa, já respondi, não vou puxar, tá? Quem fez a pergunta aí, se não aparecer por conta disso. Vamos lá. Preciso tomar Clexane de 40 miligramas por dia. Estou grávida de 15 semanas. Como faço? Vamos lá. Inicialmente a gente tem que pensar, você tem um plano de saúde? Tem, vamos supor, tem. Teve o plano de saúde, você vai solicitar um relatório médico à sua ginecologista. Se você é acompanhada por um hematologista, que é o ideal você ser acompanhada por um hemato, que é o médico que cuida, tem uma pergunta nesse sentido, se não me engano também. Então você vai pegar um relatório médico dele, dizendo que você está grávida, que você é portadora de trombofilia, que já teve perda gestacional, ou se não teve, vai depender aí do teu caso específico, e você vai levar essa requisição, o relatório, a requisição ela vai colocar, o médico vai colocar a dosagem que você vai utilizar diária, se vai ser uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, a miligrama da injeção, se é de 40, se é de 80, se é de 20, se é de 60, se é de 100 miligramas, e por quanto tempo? Normalmente a gestante, ela toma, desde que alguns tomam antes de engravidar, quando estão tentando, mas quando se descobre que está grávida, começa a tomar e vai até em média 40 dias após o parto. É uma média que os médicos pedem, mas varia de caso a caso. Então, sempre tem que haver a avaliação médica, sempre tem que estar indo de acordo com o médico que determina a forma de tratamento. Então, você vai levar lá na administração do teu plano de saúde, que tem onde você faz a solicitação de procedimentos, cirurgias, medicamentos, enfim, e você vai dar entrada. Alguns planos já estão fornecendo e fornecem sem nenhum problema. Então, eles vão te entregar, costumam entregar de 30 em 30 dias, medicação suficiente para 30 dias. De 30 dias, e você vai pegando mês a mês. Certo? Alguns planos eles vão negar. A gente tem um plano aqui em Recife que sempre nega e eles nem aceitam você solicitar, ainda tem isso. Então, assim, você negou, você vai pegar a negativa e você vai levar para o seu advogado, para a defensoria pública, se você se encaixar dentro do perfil, que é até R$2.000, eu acho, se não me engano, para ser atendido pela defensoria pública, vai levar o teu exame que comprova que você tem trombofilia, exame que comprova que você está grávida, um relatório médico, a requisição médica.
ou para advogado ou para a defensoria, você vai ter que levar a negativa do plano de saúde em fornecer. A Unimed aqui em Recife, ela fornece, mas eu tive casos esse ano da Unimed já, então assim, tem casos e casos, eu não sei qual o critério que a Unimed está utilizando para aprovar ou não o fornecimento, mas eu tive casos esse ano da Unimed já, infelizmente, mas a Unimed costuma, inclusive, tem uma pergunta nesse, acho que tem uma afirmação de alguém que falou, que é até da Unimed, que ela deu entrada, fez judicial, conseguiu judicial, e quando ela engravidou pela segunda vez, a Unimed liberou, não precisou entrar judicial de novo. Então, assim, eles sentem, porque eles perdem, muitas vezes eles perdem, né? Até agora eu não vi nenhum caso de Clexane. Eu falo Clexane porque todo mundo está acostumado a utilizar a marca, infelizmente, mas é de anticoagulante para grávida. Chega, me perdi agora que eu tava falando, fui ler o comentário de resenha da Aline aqui, acabei me perdendo. Bom, eu esqueci o que eu tava falando sobre a Unimed, né, sobre levar. Então, a Unimed fornece, mas às vezes ainda nega. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Essa aqui é interessante, é um pouco médica também, eu não sei detalhes, mas dá para responder. Com quanto tempo de gestação pode ser diagnosticada a trombofilia? Veja só, a trombofilia, o ideal é que ela seja diagnosticada antes. Por quê? Porque o estado gestacional da mulher, ele mascara o exame. A gente tem uma série de exames, eu até anotei aqui, alguns desses exames, eu fiz aqui, tirei. Alguns desses exames é o anticoagulante lúpico, anticardiolipina, hemocisteína, proteína C, proteína S, antitrobina 3, mutação de gene da protombina, mutação de gene de fator 5 de Leydig, essa é uma das mais comuns, a MTHRF, que tem o homozigoto, eratozigoto, também é bem comum. Esses são alguns só dos exames que se fazem para pesquisa genética da trombofilia. Esses exames não são adequados fazer quando você já teve um evento trombótico e está utilizando anticoagulante, nem quando está grávida. Mas isso aí é uma questão médica, como eu disse, é melhor um médico avaliar e saber se vale a pena fazer ou não o exame para detectar. Mas o ideal é que você descubra antes. Se você já teve uma perda gestacional, peça seu médico para fazer os exames. Olha, quem não teve, está querendo engravidar, está mais de um ano, com problema de fertilidade, não está engravidando, porque às vezes a pessoa acha que não está engravidando, mas engravida e perde e acha que é um ciclo normal, né? Mas às vezes não houve o desenvolvimento do feto e acaba perdendo e a gente nem sabe. Então, assim, tá com dificuldade de engravidar, já busca o médico, já pede, olha, eu quero fazer a pesquisa de trombofilia, porque e se você souber, você não vai colocar em risco a tua gestação antes, então é melhor, entendeu? Vamos lá, buscar mais um. Aline, pode fazer, mas dizem que alguns mascaram, entendeu? E aí, assim, é melhor não fazer. Eu, quando tive a minha embolia pulmonar, eu só fui fazer os exames 1 ano depois, porque eu estava em tratamento. Então, assim, como também tinha a questão do fator do medicamento. Então, mudava, eu só pude fazer quando eu terminei. Então, mascaram sim. Então, é bom fazer antes. Tá querendo engravidar? Faz antes, logo. Né? A gente evita passar por uma situação complicada dessa. Vamos lá. O exame que pode ser feito quando já está gestante, a gente já colocou, são os mesmos exames, mas é o médico que vai saber se vale a pena ou não você fazer, tá? Por já estar grávida. Aqui. Opa, não foi não. Aqui. Vamos lá. Se o plano demorar a fornecer a Clexane e eu comprar, eles têm a obrigação de fazer o reembolso? Tem sim. A primeira coisa que eu falo para todo mundo que pergunta começou a tomar começar a tomar Clexane, guarda a nota. Vai comprando até o plano fornecer, até dar tempo de dar entrada na justiça, de sair liminar, dele cumprir a determinação judicial, e às vezes a gente tem que pedir para fazer bloqueio, enfim. Então, junta as notas fiscais, que no final, no pedido, seu advogado, ele vai colocar o pedido de dano material, que é justamente o reembolso, o desembolso que você precisou ter. Então, você junta as notinhas que no final você com certeza vai ser reembolsado. Certo? Vamos lá para outra. Aqui.
MTHFR, alguns médicos dizem não ser trombofilia. Isso é verdade. Isso é verdade. O que acontece? De um tempo pra cá, alguns 2, 3 anos, eu acho, 4, não sei direito. A medicina começou a identificar que a MTHFR, ela não causava nenhum risco. Só que, me desculpe os médicos, aí eu acho que causa sim. Porque eu tive a trombose por conta da MTHFR, minha irmã perdeu um bebê por conta disso. Eu tenho várias clientes que têm MTHFR, que tiveram perda gestacional. E quando tomaram a Clexane, não tiveram problema algum. Então, assim, medicina de evidência, né? A gente tem que parar para analisar. Mas quem teve perda consegue a Clexane pelo SUS. Quem não teve perda e quem teve, não precisa ter a perda gestacional para poder conseguir o medicamento não, tá? O medicamento está listado na lista do SUS, não só para gestantes, para quem precisa fazer a profilaxia para trombose. Então, tá lá na lista, o Estado tem que fornecer. Se na tua cidade não tá havendo a dispersão, você procura a Defensoria Pública ou um advogado de confiança para poder ajuizar e receber pela Justiça. Tá joia? Vamos lá. Opa! Gente, tem tanta pergunta aqui, eu não sei se a gente vai conseguir todas por conta do tempo. Como é diagnosticado a trombofilia? A trombofilia, como eu já falei, ela é diagnosticada através de exame de sangue. Deixa eu ver aqui. Deixa eu descer. Tá balançando, é por conta do tripé, viu, gente? Aqui, ó, tá vendo? Eu tinha acabado de falar, eu sou de São Paulo e na AMA costuma ter. São Paulo é um dos estados que, se eu não me engano, não tem muito problema na dispersão, tá? Então, vale a pena quem é de São Paulo tá procurando. Eu vejo tanta gente de São Paulo falando que não consegue também, mas todo mundo que vai na AMA consegue pegar. É isso que eu não entendo. Eu não sei se depende da região, do bairro, enfim. Não consegui no estado, eles dizem que está em falta e sem previsão, e isso acontece muito, é justamente a falta de dispensação da medicação. Quando acontecer isso, pega uma declaraçãozinha lá da farmácia do estado ou da Secretaria de Saúde dizendo que não tem medicamento disponível, eles são obrigados a dar essa declaração. E aí você vai pegar e vai levar ou na Defensoria Pública ou teu advogado, por favor, vamos frisar, advogado especialista, tá? Por favor. Advogado especialista, e ele vai dar entrada com pedido na justiça. Depende, Rezende Aline está procurando se procura a Secretaria de Saúde. Vai depender de estado para estado. Aqui em Recife você pode procurar a farmácia popular, a Secretaria de Saúde. Em Natal você pode procurar a Unicate. São Paulo você pode procurar a AMA. Agora outros estados eu não vou saber, porque cada estado tem uma forma de fornecimento diferente. Vamos lá, Carol tá falando o seguinte: Milena, tem um relatório médico sugerindo o uso de enoxaparina por alteração leve no fator 12, MTHFR, heterozigoto. Nos dois alelos é mais complicado, é uma trombofilia mais acentuada, né? E antitrobina alterado, será que consigo? Com certeza. Agora você tá grávida, porque a gente tá falando de gestação, mas se você não tá grávida, tá com algum outro problema, tá com algum risco, você vai lá que você consegue sim. Se o plano negar, já sabe, procura um advogado ou a Defensoria Pública e dá entrada, tá? Que você consegue eliminar o processo. Esse processo é um processo rápido. Normalmente em menos de 24 horas já sai a liminar, e o cumprimento às vezes é de imediato, 24, 48 horas no máximo. Então acaba sendo bem rápido. Se o plano ou o estado não cumprir, a gente pede o bloqueio dos valores, a gente junta lá um orçamento e aí consegue também. É um processo bem rápido. Eu já tive processo que acabou em 15 dias. Eu dei entrada e acabou em 15 dias. Não, Carol, você não tá grávida, mas se você precisa fazer o uso do medicamento, você também pode conseguir, tá? Não precisa só estar grávida. Se você tem indicação clínica, se teu médico receitou, você tem que tomar. Você vai tomar antes, então, né, Carol? Certamente você vai precisar tomar antes, nas tentativas já, né?
Acontece muito. E quem vai fazer fertilização in vitro também começa a tomar desde o dia da transferência do embrião. Então, quem tem trombofilia, que está precisando fazer, que faz a fertilização in vitro, normalmente costuma tomar começa a tomar no dia da transferência do embrião. Então, a gente tem que pedir junto. Se for pedir ação de fertilização in vitro para cobertura, também já pede junto a Clexane com os outros medicamentos que são caríssimos da FIB. Mas qualquer dia a gente faz uma live só de FIV aqui, né? Muita gente pergunta. Essa aqui chegou agora, exatamente agora. Foi o primeiro, mas eu achei bem interessante. A pessoa pode solicitar simultaneamente pelo SUS e pelo plano? Olha, pode, mas não é certo, né? Ou você recebe pelo SUS, ou você recebe pelo plano de saúde. O que acontece? Se você tem plano, pega logo no plano. Eu acho mais estável. Quando o plano começa a fornecer, não falta, entendeu? E aí, se precisar executar, a gente executa. É muito mais simples de executar o plano de saúde do que o Estado. O Estado tudo é mais complicado, os prazos são dobrados. Então, assim, se você tem plano de saúde, solicita no plano, certo? Aqui dá entrada na justiça, se eles não fornecerem, e muitos planos estão fornecendo de forma muito tranquila, sem precisar da entrada. Deixa eu pegar outra aqui. Deixa eu descer. Tá indo aqui. Pronto. Na justiça, pode pedir dano moral? Sim. Quando a gente entra com processo judicial contra o plano de saúde, pela negativa do fornecimento, já gera o dano moral, a gente pede. Só que as tabelas não são altas. Não acho que você vai enriquecer, e a justiça não é feita para isso. Você vai receber um valor equivalente aí 6, 7, 8 mil reais, que é a média que se dá aqui em Pernambuco, para dano moral por negativa de procedimento, de medicamento. Então, o dano moral, ele existe sim. A pessoa ficou aflita no momento que teve a negativa do plano, porque paga um plano de saúde e simplesmente, quando precisa, cadê o plano de saúde, não é isso? É exatamente isso que acontece o tempo todo. Deixa eu pregar outra aqui. Podem fazer perguntas aí que eu vou lendo, tá? Eu não sou muito assim de tecnologia não, mas a gente vai aqui. Bom, quais os exames que detectam trombofilia? Vamos lá. Existe uma série de exames que detectam trombofilia. Então, assim, são vários exames de sangue que se pode fazer. Normalmente, a depender do teu caso, o médico ele vai direcionar para alguns exames. E aí é interessante falar, eu não sei se tem alguma pergunta nesse sentido, eu não lembro de ter visto, mas aí se tiver já fica respondido. Que os planos de saúde, eles negam vários desses exames. E aí é aquela questão, a gente paga, se você puder arcar com o valor, pague e a gente pede reembolso depois. Se você não puder e você tem indicação clínica com risco de trombose, já teve abortos, dá sim pra gente solicitar o reembolso desses exames, que foi mais ou menos aqueles que eu falei agora há pouco, de MTHFR, fator 5 de Leydig, protombina, antitrombina 3, antibeta 2, glicoproteína, que é o IgG-IgM, que eles colocam mais ou menos isso, proteína S, proteína C, anticoagulante lúpico, são os principais, assim, que os médicos costumam pedir, mas existem outros exames sim. Vamos lá, e se o plano só fornecer no hospital? Isso eles falam direto. Ter que ir lá tomar, o que fazer? Não, você não vai lá tomar, você não está grávida, vai se colocar numa emergência para tomar medicamento de jeito nenhum. Você vai entrar na justiça e vai pedir para o fornecimento que seja domiciliar, certo? Ele tem que fornecer para você tomar em casa. A grávida não pode estar entrando na emergência para tomar o medicamento todos os dias. É inadmissível que o hospital faça isso. Mas eles mandam. Muitas vezes a gente com liminar na mão, eles mandam que a pessoa vá no hospital tomar o medicamento lá. E aí é caso de descumprimento sim. Porque o medicamento é para uso domiciliar, um medicamento biológico. Ele precisa ser tomado em casa. Então não vai de jeito nenhum. Não vá. Negou ou mandou tomar no hospital, você entra na justiça para receber em casa.
Qual o período de gestação mais crítico para descobrir a trombofilia? Eu acho que não existe um período crítico para descobrir trombofilia, mas é perigoso chega, enrolei todinha. Descobrir a trombose. Porque o que acontece? Quando você está grávida e está tendo uma trombose, se você tiver uma trombose venosa profunda na perna, existe o risco dela se soltar e começar a andar pelo teu corpo e pode parar no pulmão, na cabeça, pode ir para a placenta e a gente tem a trombose placentária e pode ocasionar perda gestacional. No começo, muita gente que tem trombofilia perde tendo trombose placentária que nem sabe o que é, né? Acha que foi uma perda natural e às vezes foi realmente isso. Mas o risco maior é da trombose. A trombofilia você descobrir no meio da gestação, não existe momento crítico. Se você conseguir descobrir, você começa a profilaxia logo e pronto, tá tudo certo. E vai dar tudo certo, que normalmente dá tudo certo. Meu plano é a Apevida, tenho trombofilia, consegue a injeção? Consegue. Independente do plano, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é Apevida, não é Unimed, não é Amil, enfim, o contrato tá lá. O contrato não tem lá de forma expressa e clara dizendo que não cobre o tratamento para trombofilia, porque é o tratamento da doença. O contrato ele pode excluir cobertura de doença. Se ele não coloca no contrato que não cobre aquela doença específica, ele não pode dizer que não cobre o tratamento, certo? Como conseguir fazer os exames de trombofilia pelo SUS? Pode ser com pedido do particular? Pode, não existe mais isso não. Antigamente existia muito isso, que no SUS não recebia pedido de médico particular. Hoje em dia não tem mais isso não. Você pode sim fazer, não há problema nenhum de você fazer com pedido do particular. Inclusive tratamentos. Vamos lá. Aqui. Quais são os sintomas mais comuns no período da gestação? Eu não entendi direito essa pergunta. Eu acredito que sejam os sintomas de uma trombose no período de gestação. Entendeu? Eu não consegui entender. Mas se for essa questão da trombose no período da gestação, vai depender de onde é a trombose. Se a trombose for já na placenta, pode ocasionar a perda gestacional. Se o Fábio está falando que tem que ser encaminhamento do SUS, eu realmente desconheço. Eu não trabalho muito com SUS, mas eu estava vendo agora há pouco alguma coisa relacionada a isso de que não precisa. Mas vamos lá, cada cidade é uma cidade, eu não vou saber dizer se só com SUS, só o encaminhamento do SUS, e se não, mas enfim. Eu acredito e eu entendo que não tem mais isso. Enfim, os sintomas mais comuns no período da gestação. Pode haver a perna inchar, a perna ficar mais vermelha que a outra, ficar mais rígida. Tem uma série de sintomas aí da trombose que pode, independente de estar na gestação ou não, pode acontecer. Certo? Deixa eu pegar outra aqui. A gente tá com quanto tempo? Quase meia hora, né, gente? É muito tempo. Eu falo muito, né? Já tive vários abortos. Pode ser que tenha trombofilia? Pode ser sim. Acontece muito para quem tem aborto de repetição descobrir que tinha trombofilia. Eu já tive casos que a pessoa já tinha tido 6 abortos e o médico não tinha investigado ainda a trombofilia. E quando descobriu, ela tinha. Veja, então assim, eu acho que a pessoa não tem que nem esperar ter o primeiro aborto, porque nenhuma mulher e nenhum pai também, futuro pai, merece passar pelo sofrimento que é um aborto. Então, eu acho que se você está tentando há mais de um ano e tem algum risco, na família tem algum caso de trombose, algum caso que já teve embolia pulmonar, então assim, algum caso que até já tenha muita perda gestacional, você solicita seu médico para fazer os exames antes. É um exame preventivo, eu acho que toda mulher deveria fazer, né? Porque quem tem trombofilia não pode inclusive tomar nenhum tipo de hormônio. Então, acho que toda mulher deveria fazer, né? E no caso de não cobrir o tratamento domiciliar, o fornecimento das injeções se enquadra nisso? Vamos lá, Carol.
todo o contrato vai ter dizendo lá que não cobre medicamento de uso domiciliar, de acordo com o artigo 12 da lei 9656, parará, parará, parará. Esse existe, essa cláusula existe, mas ela não está clara para o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele preza muito pela clareza de informação. E a gente está falando de uma relação de consumo. Então tem que ser claro, tem que ser específico e tem que estar lá bem frisado em letras negrito ainda, dizendo que não cobre o tratamento daquela doença. O tratamento não, que não cobre aquela doença específica, entendeu? E aí se ele cobre a doença, ele não pode negar o seu tratamento. Porque o tratamento que indica é o médico da paciente, jamais pode ser o plano de saúde. Olha, minha gente, o que eu vejo de situação aqui que chega, mas eles não estão querendo me dar Clexane porque diz que eu posso tomar um outro remédio lá. O teu médico passou qual? O teu médico passou o Clexane, enoxaparina, o Versa, o AS. A AS, se eu não me engano, a gestante não pode tomar não, né? Nem sei dizer direito. Mas se o médico prescreveu a Clexane, é a Clexane que deve ser fornecida e o plano de saúde não pode questionar o tipo de tratamento que está sendo prescrito pelo médico. Aqui. Qual médico devemos procurar para saber se temos trombofilia? Já tive 3 perdas gestacionais. Veja aí, mais um caso de aborto de repetição aí, que certamente pode ser que ela tenha uma trombofilia e não sabe. Olha, o ideal é você procurar um hematologista. Aqui em Recife a gente tem vários médicos excelentes, muito bons, que vão fazer os exames, que você pode descobrir aí se você tem. A resenha da Linda pode tomar S, né? Pronto. Pronto, que é protocolo mundial do pré-eclâmpsia. Eu não sabia disso, realmente é até bom saber. Obrigada, Aline, tá? Por ter falado aí, porque eu realmente não sabia se podia tomar AS. Então é ótimo, né? Que é bem mais barato também, né? Então, dependendo do caso, se der pra pessoa tomar e for indicação do médico, né? É até melhor. Aí, bom tomar AS, mas Clexane na gestação. Vai depender da indicação realmente do médico que estiver assistindo a paciente. Então, lá. Procura aqui nessa pergunta, procura um hematologista, tá? Que aí a hematologista passa todos esses exames que eu citei aqui. Se o plano se recusar a me dar as injeções do Clexane, o que fazer? Olha, ele negou, você procura ou a Defensoria Pública ou procura um advogado especialista em direito à saúde, que aí você vai poder entrar com o pedido. A gente pede uma liminar, que sai super rápido, em menos de 24 horas normalmente a gente já tem a decisão, e até hoje, graças a Deus, todas as que eu vi, que eu dei entrada, foram 100% favoráveis, e em 24 horas a gente teve a liminar para intimar o plano para ele cumprir. Aí depende, aí tem juiz que dá para cumprimento em 2 dias, 24 horas. No caso de Clexane, eles colocam 24, 48 horas mais ou menos para cumprir. Se passar esse prazo e o plano de saúde não entregar, você tem que pedir o bloqueio dos valores do equivalente ao valor do tratamento todo. Eu já coloco o valor todo. Que aí bloqueia o valor, você recebe o valor e compra a medicação e apresenta as notas fiscais depois ao juiz. Eita, aqui, ó. Tem umas perguntas que já estão bem repetidas. O Estado já fornece, como eu já tinha falado no começo, para quem chegou agora, o Estado... Opa, tá balançando aqui. O Estado, ele fornece sim a Clexane, é para fornecer, na verdade, né? Só que a gente tem um pouco de dificuldade em alguns estados. Vamos lá, eu vou ler mais 2 perguntas só, tá? Porque já tá com 34 minutos, é muito tempo, fica muito longo, vocês vão me achar chato. Aqui, quais documentos preciso levar no plano para pedir um medicamento? Leva o relatório do teu médico explicando o teu caso, leva a requisição da médica, que vai dizer a dosagem, quantidade e o tempo
de uso que você vai precisar. Leva o exame, teu beta-HCG, ou tua ultra, qualquer exame que comprove que você está grávida. E leva os exames que você fez que comprove que você tem a trombofilia. Com esses exames, na verdade, só com a requisição médica já era para fornecer. Mas eu gosto de pedir que levem tudo para o plano não questionar. E não ficar dificultando a entrega. Aqui. Preciso do laudo médico para pedir ao plano, a Clexane, o relatório médico, né? O relatório precisa, sim, assim, é essencial que você entregue o relatório ao plano, porque nele vai constar que você precisa tomar o medicamento, que é o tempo que você vai usar, que você tem trombofilia, que você já teve eventual trombose ou perda gestacional. Então, nesse relatório médico vai constar todas essas informações e o plano não vai poder te negar. Gente, eu acho que é mais ou menos isso. Vocês têm alguma dúvida a mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que não seja mais complexa, não. Vocês têm alguma dúvida a mais? Aqui a coluna dos dois. É correr atrás de todas as possibilidades. É verdade. Você correr. Agora sim, você pode até solicitar, como você tinha falado, para os dois, mas na hora de receber de um só. Porque, na verdade, não vai ter esse controle, nem do Estado, nem do plano de saúde, se você está recebendo por um ou por outro. Mas eu costumo falar, só se você tem plano, solicita primeiro ao plano de saúde. O plano de saúde, alguns já fornecem, os que não fornecem entram na justiça, consegue. Eu acho muito mais estável do que o SUS. Eu sou meio assim com o SUS, tanto é que eu não atuo na área da saúde pública, porque eu tenho meus entraves pessoais lá que eu realmente não gosto, acho muito complicado, o pessoal é bem coisa. Eu moro em outra cidade, o plano só fornece para 30 dias. Olha, Aline, via de regra o plano ele só libera a cada 30 dias, certo? Mas aí é até complicado a gente chegar para um juiz e dizer que quer todas de uma vez. Mas a depender do caso, para não ter que viajar todo mês, é muito longe a cidade? Não tem nenhum local na sua cidade que tenha? Porque, assim, dependendo da situação, a gente pode pedir ao juiz que ele autorize a entrega de 3 em 3 meses, ou que a entrega do medicamento, do todo no aconselho, por conta do acondicionamento do medicamento na sua casa, né? Porque se você não acondicionar de forma certa, você pode ter alguma complicação. Então, quando você tem lá só de 30 dias, fica mais fácil de você não colocar. 3 horas de viagem realmente é complicado. Pode tentar pedir para o juiz, já sabendo, se não tiver nenhum hospital da rede credenciada deles aí na tua cidade, porque normalmente você retira em um hospital. São raros os planos de saúde que você tira diretamente na sede, entendeu? De 2 a 3 meses. Eu acho que de 2 a 3 meses no máximo, assim, o juiz autorizaria, assim. Eu nunca peguei numa situação dessa, não, mas eu acho que é válido o pedido. Afinal, a gestante está viajando 3 horas para pegar um medicamento, também é complicado, né? Então, assim, se não tem nenhum hospital da rede credenciada, né? Então, dá de 2 em 3 meses. Agora, vários planos, viu? Até é bom, conversando agora, eu me lembrei. Vários planos de saúde, eles mandam também por Sedex. Eles vão por transportadora, aliás. Tem transportadora que entrega. Se eu não me engano, a Sul América faz isso. Eu acho que o Bradesco também. Sul América e Bradesco, até hoje que eu saiba. E acho que Golden Cross, no Rio de Janeiro, que tem. Eles entregam por transportadora na sua casa. Você não precisa nem ir no plano. Unimed você precisa ir. Amil você precisa ir. AP Vida você precisa ir. Entendeu? A Amil, às vezes, você precisa tirar em hospital e outras vezes eles dizem pra você tirar na sede deles. Mas pronto, ó, exatamente. Se você tiver alguma cidade vizinha que tem a rede credenciada, provavelmente ele vai mandar você retirar nessa rede credenciada. Gente, ficaram aqui umas 10 perguntas ainda pra responder. Eu não vou conseguir responder todos. Carol, eu atuo também em São Paulo, minha OAB definitiva, inclusive, é de São Paulo, aqui em Recife eu tenho uma suplementar.
Então, minha OAB ela é de São Paulo, eu morava lá, voltei já tem um tempo, então eu também atuo em São Paulo. Atuo em São Paulo, atuo aqui em Recife, e em Natal eu tenho alguns casos também, em Natal lá em Rolando. Eu tenho vários casos em vários estados, né? Mas a maioria que eu tenho é São Paulo, Recife e Natal. Natal também tem uma quantidade razoável ainda dentro da limitação da OAB, mas sempre tem casos lá. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês. Essa é a minha primeira live, né, sozinha. Eu nunca tinha feito, não tenho muito costume, mas a gente vai se adaptando. Quem tiver mais vontade de que faça mais, manda lá no direct ou no último comentário da última foto. Fala lá algum tema. Qualquer dia desse eu venho falar de fertilização in vitro, viu? Que é um tema que eu sou apaixonada. Todo mundo sabe aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a cobertura da fertilização in vitro pelos planos de saúde, que é um tema bem polêmico, nem todo mundo, nem todo juiz concede, mas que a gente também tem conseguido bastante que haja essa cobertura. Tá bom, gente? Eu agradeço demais, viu? Beijo. Vou tentar deixar salvo, eu não sei se eu sei fazer isso, mas se não, fica aí, senão no próximo eu aprendo. Beijo, 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 Suzy. Te amo, meu amor. Beijo. Vai encerrar, encerrar.